Bom dia, pessoal, tudo bem? Sou Everton de Brito, candidato a vereador do Partido Novo, número 30333. Nesse vídeo, eu gostaria de pedir que vocês pudessem assistir até o final. Nesse vídeo, se trata dos editais da Lei Aldir Blanc, e eu gostaria que vocês percebessem o descaso e a desvalorização do secretário da Cultura perante os profissionais da cultura e, no meu caso, uma pessoa com uma alta formação em patrimônio cultural e artes do espetáculo. Nesse vídeo, a gente vai poder constatar, por exemplo, a questão dos editais, onde ele fala para a gente que se a gente quiser mesmo saber dos editais, é que a gente tivesse que entrar todo dia no site da prefeitura para ver os editais. Se eu fosse o secretário da Cultura e soubesse que tinha um alto profissional na minha cidade, eu seria o primeiro a procurá-lo para poder colocá-lo junto com a gente, para poder desenvolver as coisas para a cidade, né? Um outro ponto também foi a questão do Conselho do Patrimônio, no qual eu, como um profissional do patrimônio cultural, fiz parte, mas eu tive que sair da parte oficial do Conselho do Patrimônio, ou seja, não tenho direito a dar o voto. Porém, dar conselhos é mais do que uma obrigação até, né? Se eu fosse o secretário da Cultura, eu jamais dispensaria um profissional da cultura. E do Conselho do Patrimônio, jamais desconsideraria um profissional do patrimônio cultural. Porém, vou deixar para vocês a própria justificativa do ex-secretário e fiquem com as suas próprias conclusões. Eu, no meu caso, jamais abriria mão de um alto profissional por questões meramente burocráticas e que, assim, sabemos que são questões pessoais, no qual nós deixamos de fazer diversas atividades. Tivemos um boicote da nossa associação e de todas as nossas atividades. Tivemos o nosso subsídio cortado, né? E sem contar o descaso, a desvalorização e a humilhação que esse secretário me fez passar particularmente, né? Mas eu tive noção também de outras associações que passaram pela mesma situação, e isso impediu que a gente pudesse desenvolver diversas partes na área da cultura, né? Os resultados vocês percebem, né, durante a cidade. Eu costumo falar que Lavras hoje em dia, por causa das gerações terem perdido a ligação com as gerações anteriores, né, a gente perdeu a noção do que é uma cultura de qualidade. E, como eu digo aqui, Lavras parece que em terra de saci qualquer chute é uma voadora, ou seja, qualquer coisa que aparece de entretenimento para a gente parece que é o auge, né, das coisas, mas a gente perdeu a referência do que é um espetáculo de belas artes, né, um espetáculo de entretenimento com um valor cultural que possa agregar valores na nossa sociedade. Então, tirem suas próprias conclusões nesse vídeo a seguir. Muito obrigado. Então, assim, eu vejo muita gente falando sobre a praça. E eu tenho andado em muitos bairros, conheço muita gente, né? E a gente vê sempre todos os bairros desertos, todo dia. Então, por que que a arte não pode chegar nesses bairros? Por que que tem que centralizar? Né? A praça tem que ter a sua... A praça, acho que é o maior espaço de convivência, né? Mas a gente, a UFLA principalmente, tem que sair da UFLA, na minha opinião, e ir para todos os bairros. Pena, às vezes é muito difícil, tá faltando verba na UFLA, tá faltando coisa, né? Mas a gente vê, tem profissionais com salário lá, tem estrutura, tem tudo. E tem pessoas com a mesma formação fora da cidade que não tem salário, não tem estrutura, e está fazendo ainda muito mais ainda. Porque está fazendo nas áreas periféricas, né? Então, esse sempre foi uma luta nossa, da gente poder descentralizar e ir para as periferias, né? Periferia que eu falo, áreas periféricas. E ali a gente tem muita coisa, não só artista, não, mas principalmente o patrimônio.
Vejo muita gente falando também, falou muito, né, de vamos fazer isso na Casa da Cultura, vamos fazer isso na Casa da Cultura. É ruim quem mora na Zona Norte, por exemplo, ver aquela estação naquela condição todo dia. E a Costa Pinto, o que aconteceu com ela? Entendeu? Se a gente faz uma pergunta para todas as pessoas de Lavras, o que sente mais saudade? Do Teatro de Lavras, o Teatro Municipal, porque isso faz parte da alma de Lavras também. Lavras teve aqui uma das maiores cenas de ópera, inclusive, um dos teatros mais luxuosos que teve, uma das estações mais importantes, às vezes ficando abaixo só da estação Dom Pedro, ali no Rio de Janeiro, a Central do Brasil. Lavras já teve uma história bonita pra caramba, e a cada dia a gente vê o patrimônio acabando. Então, a sugestão é que a gente possa ter uma visão para esses lugares, né? Os artesãos, né? Uma coisa que eu sempre comento muito com a Edna, né? A gente tem artes de tudo quanto é coisa, mas a gente pode também fazer uma arte que esteja relacionada com a história de Lavras, com o espírito de Lavras, né? Então, essas são algumas das sugestões, né? E uma outra sugestão também, que assim, eu nunca tive conhecimento de como foi feito, nunca tive um convite, nunca tive um conhecimento de como foi feito todos esses editais, de como foi feito essas coisas. Quando eu fiquei sabendo, já tinha feito, né? A gente tem uma formação robusta, mas a formação em educação patrimonial, mas a gente não está... Everton, eu só, desculpa te cortar, todos os editais de qualquer município, é só a gente olhar o diário oficial, todos os dias. Então, olhando o diário oficial, ali sempre vão estar todos os editais que forem contemplados. Então, se eu puder te dar uma dica, inclusive o doutor Guilherme, eu mesmo, todos nós, a gente sempre olha o diário oficial do município todos os dias. Talvez poderíamos, sim, dar mais visibilidade ou talvez buscar. E no Instagram nosso também, quando a gente faz todos os editais, a gente também dá publicidade, não dá, Lu? Eu acho que a nossa secretaria ela é bem... A gente tenta ser bem transparente nesse sentido, não tenta? Tá, então, só para o pessoal já saber, diário oficial é algo que quem mexe com cultura e quer saber o que acontece, entra em todos os dias, né, ali, e sempre nós vamos colocar no Instagram da Prefeitura Municipal de Lavras. Desculpa te cortar, pode continuar. Então, assim, é que eu perdi o fio da meada aqui. Everton, você falava da participação na construção dos editais. Isso. Foi a última coisa. O que eu sinto, por exemplo, né? Muitos profissionais extremamente competentes não estão fazendo parte dessas comissões, né? A gente tem doutor em patrimônio cultural que não faz parte do Conselho de Patrimônio Cultural. Tem gente que estuda a vida inteira cultura e não está nem sabendo de nada da cultura, né? E aí a gente acaba... Qual que é a minha preocupação com tudo isso, né? É causar uma ruptura. Eu vou ser obrigado a te cortar de novo, Everton, porque quando... Não, eu vou ser obrigado a cortar ele novamente. Quando você... Não, gente, quando o presidente aqui da mesa, eu queria pedir... Deixa ele terminar, aí você fala. Tá. Porque às vezes eu perco, porque... Anota. Rapidamente, 2 segundos. Porque senão a gente vai ficar ou justificando, né? E aí, no final, amarrava tudo. Tudo a bem. gente ganhar um tempo aqui mesmo, né? E aí eu vou pedir o Everton. Então anota aí pra gente, só pra gente falar sobre o Conselho do Patrimônio, porque o Everton já foi conselheiro e por que ele não é mais? O Everton, aí você já vai finalizando os seus Então, propostas. assim, por mais que pela lei a gente não possa fazer parte, mas eu acho que uma pessoa com conhecimento pode aconselhar, mesmo se não tiver voto. Você tira esse conhecimento, falta o conhecimento. Então, como é que você vai propor alguma coisa se você não tem conhecimento? Então, a minha crítica é essa. Vamos procurar ter pessoas com profundidade para que a gente possa fazer uma cultura melhor. Para que a gente possa fazer uma cultura mais profunda.
Se eu fosse um conselheiro, por exemplo, por mais que eu visse que tivesse um doutor que não podia fazer parte do conselho, mas eu ia estar perguntando todo dia para ele, porque ele tem conhecimento. Por uma questão como é que eu vou dizer, burocrática, você tirar um conhecimento dali. Então, essa é a minha crítica. Vamos procurar mais as pessoas que têm esse conhecimento, principalmente do conhecimento antigo, da cultura de Lavras, das expressões culturais de Lavras, que a gente já foi muito rico nessa parte, né? Então, a minha sugestão é que a gente possa abranger mais pessoas, mesmo que não faça parte da Secretaria de Cultura, mas que a gente possa procurar mais essas pessoas, para não ficar superficial. Essas são as minhas sugestões. Muito obrigado. Gente, a gente teve mais uma inscrição, mas aí é a última mesmo, tá? Que a gente tinha falado, é o João Paulo. Aí faz a proposta e aí a gente vai passar. Você responde no bojo algumas questões, inclusive essa que você quer responder, e aí depois